Nesse vídeo eu queria falar sobre como sair da sua cidade natal pode transformar a sua vida. Eu tenho certeza que ter saído da minha cidade natal com 13 anos mudou completamente o rumo da minha vida. E eu sei que se eu voltasse, eu não me sentiria mais de lá. Até porque eu me desenvolvi no Brasil. Tudo que os... Ok, vamos errar pra caralho, então foda-se. Eu julgo que a idade mais importante no desenvolvimento de uma pessoa é ali entre os 13 ou 14 a 20 anos. E essa foi a idade em que eu saí da minha cidade natal, vim para um novo país, aprender uma nova língua, uma nova cultura, e isso mudou completamente quem sou eu. Hoje em dia, por exemplo, eu moro sozinho e eu sei que eu não conseguiria mais me encaixar na casa dos meus pais. Eu não consigo me encaixar mais em lugares onde eu ia antes. Eu não conseguiria manter a relação que eu tinha com amigos antigos porque eu não sou mais essa pessoa. E essa é uma transformação que eu acredito que é importante para todos os jovens, né? Sair do lugar onde cresceu para deixar de ser quem é, para poder se transformar em algo novo, para se tornar algo que ele mesmo criou, para começar a ter ideias dele próprio e não do ambiente em que ele está. Porque nós sabemos que na adolescência é a época que somos mais maleáveis, né? Somos condicionados pelo ambiente. E como adolescentes, acredito que é a etapa em que nós mais queremos nos encaixar. E isso faz com que a gente se comporte de uma determinada forma para encaixar com um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu me moldava para pertencer a um ambiente. Isso acontece na escola principalmente. E eu acredito que para a maioria das pessoas, a primeira ruptura da vida delas, é quando ela sai do ensino fundamental para o ensino médio, né, que geralmente troca de escola. Já para mim, eu diria que foi sair da minha cidade natal, do meu país, tão novo. E eu tenho certeza que se não tivesse me distanciado das pessoas com quem eu cresci, eu não teria colocado novas ideias na minha cabeça, né? Eu não teria seguido o meu caminho e teria seguido o rebanho. Só que como eu tive esse distanciamento, eu tive que descobrir por conta própria quem eu sou. Eu tive que descobrir quem sou eu, quais eram as minhas habilidades, do que eu gosto, sem o olhar externo, sem comparação. E quando eu saí da casa dos meus pais pela segunda vez, o meu irmão mais velho, ele me disse que as pessoas que conhecem a partir daí, elas iriam saber quem era o Emerson daquele momento. E não eram pessoas que iriam me conhecer desde criança, desde adolescente. E eu só fui entender isso bem depois, porque quando a gente está no mesmo lugar que a gente cresceu, as pessoas têm uma referência de quem a gente é. As pessoas têm uma ideia de quem a gente é. Então, por exemplo, um amigo de infância vai falar, esse aqui é o Emerson, que fez isso, fez aquilo, que é ex de tal pessoa, que um dia numa festa fez aquilo. As pessoas já têm uma visão formada de você, principalmente quando você cresceu, né, com essas pessoas. E a maioria das vezes, essa visão das pessoas sobre você acaba sendo você, porque você acaba se espelhando nisso. Aí na sua cabeça, eu sou o Emerson que fez isso naquele dia, eu sou o Emerson que fez aquilo, eu sou o Emerson que numa festa fez tal coisa. E quando você se afasta dessas pessoas, não tem ninguém para te dizer quem você é. E você tem que descobrir isso sozinho, por conta própria. E isso é muito difícil, porque é solitário. Porque é muito mais fácil a pessoa te dizer quem você é e você agir conforme o que a pessoa diz que você é. E quando a gente não tem alguém para dizer, é muito mais difícil, porque a gente tem que fazer por conta própria. E a maioria das vezes a gente não é solidário com nós mesmos. E a partir do momento que você não tem ninguém para te dizer quem você é, e você não tem nenhuma referência, a gente acaba se jogando para baixo. E eu tive todo um processo para descobrir quais eram essas minhas habilidades, aonde eu posso chegar, o que eu posso conquistar, apenas olhando para mim mesmo, vendo quais eram os meus defeitos e as minhas qualidades. E como eu disse, esse descobrimento, para você passar por esse descobrimento, você tem que sair do lugar onde você mora, o lugar onde você nasceu, porque você precisa estar totalmente sozinho. Ninguém vai te dar ninguém vai te ajudar a chegar a esse descobrimento. É apenas você com você. Eu, por exemplo, fiz esse descobrimento da forma mais rude possível. Foi no mochilão, onde eu saí de casa com R$ 130 com um amigo meu. E foi lendo livro de filosofia em praias e cachoeiras. Foi esse o momento em que eu sinto que eu fiz essa descoberta de quem eu sou, quem eu quero ser, qual o sentido da minha vida. E é uma coisa que prevalece até hoje. E eu sinto também que se não tivesse saído da minha cidade natal e depois da casa dos meus pais, que eu diria que foram duas rupturas importantes na minha vida, eu não seria hoje quem eu sou. E eu sei que a maioria dos jovens não tem o poder aquisitivo para sair da sua cidade natal para outra. Eu também não tinha. Eu fiz na cara e na coragem. E eu entendo que não todo mundo consiga fazer dessa forma.
Mas esse sair da sua cidade não se limita apenas ao físico. Você pode fazer isso de forma mental, romper vínculos com pessoas que fazem parte dos seus ciclos anteriores. Eu costumo dizer que a gente vive em ciclos e a gente tem que saber fechar esses ciclos. E quando eu saí da minha cidade natal, foi muito louco esse impacto, porque eu conversava com pessoas que tinham uma história totalmente diferente da minha, eram de um lugar diferente do meu. Quando eu saí da casa dos meus pais pela primeira vez, foi a mesma coisa, era muito mais perceptível como a minha história era única, como as minhas características, o que fazia de eu me fazia único por causa da minha história, né? Eu conhecia pessoas no mochilão que eu fiz, eu conheci pessoas de cidades diferentes que me contavam coisas que eu falava, cara, se eu falar pra esse cara aqui uma referência da cidade onde eu moro, ela não vai saber o que é. Porra, a luz desligou. Então, continuando, eu conversava com pessoas que eram de lugares muito diferentes do meu. E isso faz com que a gente tenha uma percepção diferente sobre muitas coisas da vida. As pessoas que você conhece, que têm uma idade avançada e nunca saíram da sua cidade, você percebe um padrão entre todas essas pessoas em conjunto, tem uma forma de ver o mundo, uma forma de pensar. Quando você sai da sua cidade e conhece lugares diferentes, pessoas diferentes, a sua mente vai se transformando ao ponto de quando você voltar na cidade natal, você sente que não se encaixa ali, não é mais o mesmo, porque você não é mais a mesma pessoa. Você percebe que o lugar onde você nasceu é a metade de um grau de areia do mundo inteiro. E quando você conhece as pessoas, você tem a possibilidade de escolher quem você quer ser, como você vai se apresentar para essa pessoa. E quando a gente se fecha na cidade natal, a gente acaba fechando as portas para outras possibilidades, a conhecer outras pessoas, a conhecer até outros tipos de experiência. A gente se fecha ao que a gente conhece porque é confortável, porque você está rodeado de pessoas que sabem quem você é, não sabem, mas que dizem quem você é. E você acaba se colocando nesse lugar e isso acaba limitando o teu potencial. Porque você acha que você é aquilo ali, o que as pessoas se enxergam de você e não o que você é mesmo. E o pior é que quando você não tem esse contraste de ver lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, você não sabe o que é ter uma vida boa. Você acaba se fechando à mediocridade, achando que o emprego que você tem é o melhor que você pode conseguir, que o que você faz com a sua vida é o melhor que você pode fazer, que amizades que são seus amigos, mas talvez não ligam tanto para você, você acha que é o melhor que você pode ter. Na verdade, existem muitas mais oportunidades, só que você tem que romper o vínculo, você tem que sair do lugar que você está. Quando eu comecei a conhecer pessoas novas, eu percebi que elas não têm uma visão de quem sou eu, né? Essa construção vai se dar a partir do momento que elas me conhecem. E isso é o que te ajuda a evoluir muito, você conhecer pessoas que te conhecem pelo que você é hoje e não pelo que você foi, ou pelo que você era, né? Então, sair desse círculo que já te conhece é expandir horizontes. As pessoas que você conhece desde criança são pessoas que não vão te ver como alguém que pode agregar alguma coisa a elas, porque elas já te conhecem desde criança. E, obviamente, você deve ter vacilado várias vezes com elas. Então, para essa pessoa, você não é nada especial, você não é novidade. E elas acabam criando quem você é conforme as recordações que ela tem de você. E eu senti muito essa limitação nos últimos anos que eu morei com meus pais. Porque eu sentia a necessidade de que eles me vissem como o adulto que eu já era. Mas na percepção que eu tinha, parecia que eles me enxergavam como o Emerson criança, Emerson adolescente. E esse foi o principal motivo dessa ruptura, né, de ter saído da primeira vez da casa dos meus pais. E da segunda também.